Café Mais Palavra com Ítalo Corsini. Injustiças, corrupções, crises, lutas e dificuldades. Temos que enfrentar todas essas adversidades para alcançarmos os nossos objetivos, as nossas metas, enfim, termos vitória. Mas como? Como enfrentar tanta maldade, insensatez, grandes obstáculos? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos socorrer e fazer-nos justiça? Certa vez, Jesus estava fazendo um sermão sobre como seriam os dias que precederiam a sua vinda. Ele dizia que os dias seriam difíceis. Haveria muita injustiça, perseguições, morte, corrupção, crises familiares, econômicas e financeiras, pragas, doenças, guerras, fenômenos naturais e muitas outras coisas terríveis haveriam de acontecer antes que ele voltasse. Acredito que os discípulos se perguntavam a mesma coisa que eu e você nos perguntamos. Qual será o nosso futuro? O que será das nossas vidas no dia de amanhã? O que podemos esperar? O que fazer para vencermos estes tempos? Como suportaremos tantas coisas? Então, o próprio Jesus contou-lhes uma parábola, trazendo 3 atitudes essenciais para que os discípulos pudessem vencer estas adversidades e vencer os dias difíceis. Preste atenção, essas 3 atitudes também serão essenciais para que você vença as suas adversidades, as suas crises, as suas perseguições e principalmente o seu adversário. Talvez o seu adversário seja uma doença, uma crise financeira, uma crise familiar, mas uma coisa eu posso te garantir: se você seguir este conselho de Jesus, com certeza você irá vencer. A parábola, ela fala sobre um juiz que não temia Deus, não respeitava os homens. Era um juiz que não se interessava pela justiça, a não ser para o seu próprio proveito. Esse juiz era imoral e não respeitava as leis. Não pensava nos pobres, os aflitos, ou aqueles que clamavam por justiça, mas somente pensava em seus próprios interesses. Porém, havia na mesma cidade uma viúva. A viúva sempre representou a classe mais necessitada da sociedade, aquela mais oprimida, mais marginalizada, mais injustiçada. Esta viúva, ela gritava por justiça dia e noite, até que o juiz, pela perseverança dela e pelo empenho daquela mulher, decidiu julgar a sua causa. Jesus aqui, ele queria mostrar aos discípulos que determinadas situações somente poderão ser vencidas com muita oração, súplica e muita perseverança. Perseverar até que a causa seja julgada. Apesar de Deus não ser esse tipo de juiz injusto, ao contrário, ser um Deus que ama os seus escolhidos e ama fazer justiça, Ele espera que eu e você venhamos a orar e clamar com perseverança, sem desistir, até que a justiça seja feita. Porém, ao final desta parábola, Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aqui, Jesus revela um elemento muito importante, um elemento essencial para podermos obter a nossa vitória, que é a fé. Ele pergunta: haverá fé suficiente para suportarmos tanta injustiça, imoralidade, corrupção desses últimos dias? A verdade é que muitas pessoas perderam a fé. Perderam a fé para receber cura das suas enfermidades, perderam a fé para receber as promessas de Deus, perderam a fé para se libertar dos vícios e de tudo aquilo que lhe faz mal. Perderam a fé para prosperar, para passar pelas adversidades da vida. Perderam a fé até mesmo para exercer o seu chamado,
o propósito que Deus tem na sua vida. A fé é o fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se pode ver. Ter fé é ver o que ainda não existe e agir como se existisse. É chamar as coisas que não são como se já fossem. É ver o invisível sendo realizado. É ver o impossível sendo feito. A fé é muito mais que ter esperança, mas muito mais que um pensamento positivo, mais do que fazer declarações. Fé é crer, é acreditar quando todas as coisas se apresentam contrárias ao que você vê. Por isso, hoje, Jesus te chama para reacender a chama da sua fé. Jesus te chama para acreditar novamente, pois só assim você conseguirá vencer. O mundo de hoje anda e se move pelo que se vê. As pessoas estão cada dia mais racionais, buscando explicações e justificativas para o que Deus pode ou não pode fazer. Mas nós não vivemos pelo que vemos, nem por vistas, mas o justo viverá pela fé, pelo que não se vê. Lembre-se, 3 elementos essenciais para você vencer: oração, perseverança e fé. Que Deus te abençoe e até o próximo Café Mais Palavra. Inscreva-se nas nossas redes sociais e comece bem o seu dia. Café Mais Palavra com Ítalo Corsini.